Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Arduino da UTF-PR Campus Pato Branco. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre componentes. Agora sim, quase toda a matéria de programação que a gente precisava saber concluída. Agora vamos direto aos componentes e a partir de agora as aulas ficam um pouco mais rápidas, bem mais rápidas na verdade. Então eu vou passar basicamente o que é o componente, para que ele serve, para o que a gente vai usar e um código exemplo que é como a gente usa ele e direto para o Arduino, e depois vocês vão ter os exercícios semanais referente a esses componentes todos juntos. Eu faço um negócio ou todos juntos ou vão ser separados, eu vou ver ainda como eu vou fazer isso, mas vai ser bem legal. Agora que estamos falando bem mais de componentes em si, tudo bem? Hoje a gente vai ver o sensor de luz, o sensor de temperatura e o relé, que é basicamente um sensor que a gente pode acender outros tipos de componentes, tudo bem? Então, vamos aqui falar primeiro do LDR, que é o resistor dependente de luz. Basicamente, certamente, também vocês já ouviram falar sobre esse sensor ou até já viram ele em algum lugar. Tem vários lugares, várias casas ali, pessoal. Inclusive nos postes, cada poste de luz tem um desse em cima da lâmpada, em cima da lâmpada ou do lado ali, que serve para saber quando escureceu, aí a luz do poste vai ligar. Tudo bem? É basicamente, como o nome diz, um resistor que é sensível à luz. Então, dependendo da claridade da luz sobre ele, ele vai emitir uma certa tensão ali, né? Uma frequência de eletricidade. E a gente vai poder pegar isso, transformar. A gente vai ver que tem uma transformaçãozinha que a gente tem que fazer. E não é um valor que a gente simplesmente pode sair, pegar e jogar assim, vai estar tudo certo, né? Vai depender de um resistor que a gente vai usar nele também. Mas, basicamente, é um resistor. Ele vai precisar de outro para diminuir, para a gente conseguir controlar as coisas. Mas é um resistor que mede a luminosidade do ambiente. Tá? Aqui, como a gente faz ele, posiciona ele lá no Tinkercad, né? Aqui é um LED normal, soltou LED para, no caso, existe um valor aqui que é lido no LDR, no nosso resistor resistente à luz, e aqui ele vai mandar uma informação para a gente vai ler nessa informação na entrada analógica A0, tá? Podia ser qualquer uma dessas A5. Então a gente vai ler essa informação aqui e os 5 volts está passando por aqui. Não tem nada a ver com LED, os 5 volts, tá? Então ele está vindo aqui nesse resistor de 10k ohms. A gente pode variar esse resistor. A gente já usou esse resistor lá quando a gente trabalhou com os botões. Então eu vou continuar usando esse, tá? Mas você pode ver, e se quiser testar, que depende do resistor que a gente vai usar aqui, o valor que vai ser lido é diferente, né? Porque a informação aqui, o resistor não importa, tá? Ele tem que estar na mesma trilha, ok? Esse amarelinho aqui tem que estar na mesma trilha ele não tem polo, tá? A gente pode conectar no esquerdo, direito, não importa, é um resistor, né? Assim como o resistor não tem positivo e negativo, tá? Mas quando a gente vai ler, tem que estar na mesma trilha do resistor, do outro resistor externo ao nosso LDR, tudo bem? Dessa maneira aqui de posicionado. E não se esqueça de fechar circuito, o negativo tem que passar por aqui, tudo bem? Tá? Esse negativo eu já estou usando também aqui para o LED. Então, aqui basicamente, né, quando a gente vai ver aqui no nosso código, eu declarei o LDR aqui na porta A0, o LED na porta digital 2, tá? Coloquei o PinMod no LED como output,
como a gente já viu na aula de entrada e saída analógica, né? Quando eu estou lendo na entrada analógica, eu não preciso declarar input aqui. Se você quiser, não tem problema, mas não é necessário. Quando a gente está lendo, apenas lendo, escrever, a gente precisa, tá? E não é PWM, a gente está usando a porta analógica A0, então não precisa declarar que é leitura aqui, tudo bem? Eu estou criando uma variável, né, leitura inteira, isso aqui vai receber um inteiro, né, depende, a gente precisa achar um valor que fica mais próximo do 0 ao 1024, né? Mas esse valor vai variar, tudo bem? Se a gente pegar lá, fazer o serial que a gente aprendeu nas últimas aulas, a gente vai ver que esse valor nunca vai ser de 0 a 1024. A não sei que você ache o resistor específico para isso. Mas no resistor de 10k ohms dá para a gente ter uma noção, mas a gente vai ver que não é linear. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tudo bem? Então a gente já fez isso, né? Estou lendo aqui o LDR, atribuindo o que foi lido para a variável leitura, e aqui eu só arbitrei um valor, tudo bem? Um valor meramente ilustrativo. Eu só coloquei, se leitura, né, se o valor da luminosidade aqui for maior do que 200, ele vai acender o LED. Se não for melhor, se for menor do que isso, né, se não entrar no if, ele vai apagar o LED, beleza? Então isso aqui é basicamente isso, o nosso sensor LDR, tudo bem? Vamos para um outro resistor aqui, o outro resistor não, o outro componente que a gente vai aprender, esse não é o resistor, é o sensor de temperatura, o TMP36. Tem o TMP34, 35, 37 no mercado aí, se você for comprar, sei lá, da China, então existem essas variações. Basicamente fazem a mesma coisa, tudo bem? Então, esse aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado na entrada, tá? Ó, olhando no chanfrado aqui, ó, ele tem tipo uma barriguinha por trás aqui. Então, aonde que é reto, a gente olha de frente, fica GND na direita. No meio é o nossa saída, que a gente vai querer ler desse sensor. E aqui fica os 5 volts, que é entrada. Mais à esquerda 5 volts, mais à direita o GND negativo e o valor que a gente vai receber vai estar no meio, tudo bem? E aqui no Tinkercad, como a gente posiciona, só coloquei mais um LED aqui para mostrar, né? Aí eu vou arbitrar também uma temperatura que dá para a gente mudar ali e a partir dessa temperatura ele vai. E você vai ver que a gente precisa fazer umas continhas lá para comparar e depois transformar o valor. Mas é basicamente, estou lendo aqui de uma porta analógica, o meio negativo na direita, positivo na esquerda. E aqui, passou de uma determinada temperatura, vai acender o LED. O código fica mais ou menos assim. E esse aqui é o código mais complicado, mais difícil que a gente vai ter, porque ele precisa de várias transformações, mas são transformações que fazem sentido. Daqui a pouco eu chego aqui, né, só colocando aqui o define, TMP na A0, o LED na A2, na digital 2, A0 analógica, né? Estou colocando o LED como output, o LED é digital, tem que estar output. Como eu vou ler o TMP, eu não preciso colocar como input porque é uma porta analógica. Muito cuidado com isso. Tá na dúvida? Coloca input e output, não tem problema, tudo bem? Loop. Vou ler, né? Sempre a leitura aqui ela vai ser inteira, tá? Tô lendo direto da entrada da entrada analógica 0, o TMP, né? O pino TMP aqui, a 0, ok? Analógico read, estou atribuindo esse valor ao sensor. Esse valor aqui, ele vai ter uma certa transformação entre ele, que a gente vai conseguir capturar. Mas basicamente a gente vai pegar ele cru aqui, direto do sensor. E a gente vai precisar fazer transformações, né, duas transformações na verdade, para a gente ter o valor que a gente quer. No caso, em graus Celsius. A primeira transformação é
fazer a tensão. Por que é importante a gente fazer uma tensão? Porque depois que a gente achar o valor de tensão disso, a gente vai conseguir transformar um valor de temperatura para graus Celsius, se a gente quiser Fahrenheit, ou para kelvins também, né? Sei lá, alguma outra situação que em laboratórios de ciência e se for trabalhar alguma coisa desse tipo, talvez o padrão internacional seja mais interessante. Então a gente usa os kelvins, né? Ou graus Fahrenheit ou Celsius também, né? O Fahrenheit mais usado nos Estados Unidos. Tudo bem? Para aqui eu estou falando o graus Celsius. Mas ó, muita atenção nessas linhas, ok? Aqui eu estou transformando para tensão o valor, então eu estou multiplicando esse valor de sensor, que é um inteiro, isso aqui é um float, tem que ser um float, não pode ser inteiro. Um valor float, tá? Que é o sensor que foi lido aqui, ele está multiplicando 5.000. Por que 5.000? Isso aqui é tensão, tá? Quanto que vem lá do Arduino é 5 volts. Então, essas transformações fazem sentido. Ah, você decorou isso, o que vai acontecer? Gente, se vocês forem usar isso em alguma outra situação, vai no Google, transformação, tensão, sensor TPM36, tudo bem? Isso aqui ninguém precisa gravar nada não. Isso aqui a gente acha facilmente na internet, tudo bem? Só que uma coisa muito importante, esse aqui é o sinal de dividir, né? Então 5.000 dividido, tô multiplicando isso aqui, que é 5, a ordem dos parentes, né? Então quinta parentes vai fazer primeiro, 5.000 dividido por 1024.0. Esse ponto zero, tentem fazer, depois eu vou fazer para vocês sem o ponto zero. Não vai dar certo. Por quê? Porque é um valor float. Observe que isso aqui é um inteiro, isso é um inteiro e esse é um inteiro. Se eu dividir tudo inteiro por inteiro, vai acabar dando valor inteiro. Não, a conversão ali não vai acontecer. Então a gente precisa pelo menos de uma variável sendo float. E como a gente faz isso? Só colocando 1024.0. Podia ser 5.000.0? Podia, não tem problema. Eu só coloquei aqui 1024.0. Tudo bem? 1024 também tem relação com o máximo valor que dá para ler na entrada analógica aqui. Tudo bem? Então, fazendo essa transformação, a gente vai ter a tensão que está passando naquele pino. Tendo a tensão, a gente faz essa conta aqui. Essa conta é específica para transformar a tensão lida, que a gente fez aqui também uma conta, em graus Celsius. Tudo bem? Os Celsius que a gente usa no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, temperatura é igual a tensão, ó, parênteses, tensão menos, tensão é volts, né? Que a unidade seria volts mesmo, tá? Então, tensão menos 500 dividido por 10, a gente vai ter o valor da temperatura em Celsius, graus Celsius. E aqui eu só fiz uma comparaçãozinha para a gente saber que isso está acontecendo, né? Que é, se a temperatura for maior ou igual a 25 graus Celsius, coloquei o ponto zero aqui, tá? Porque é um valor float. Se a temperatura for maior ou igual a 25 graus Celsius, eu ligo o LED. Se for menor, eu vou desligar, tá? Esse TMP36, ele pode ler um valor de menos 40 graus Celsius, em Celsius, né? Menos 40 graus Celsius até 125 graus Celsius, tudo bem? De negativo a positivo. A gente só vai usar aqui os valores mais palpáveis para nós, tudo bem? Outro componente que a gente vai aprender hoje, que vamos falar sobre ele, é o relé, né? Certamente vocês podem ser que nunca tenham visto, mas o relé existe em muitas casas. Provavelmente você tem um aí na sua casa, no seu quarto, ok? E ele, no seu computador, né, dentro da sua fonte aí, pode ter algo parecido como isso, que é basicamente um componente que a gente usa para ligar outro componente. Vamos dizer que é um interruptor. A gente manda uma informação do Arduino para ele e ele vai ligar e desligar
um certo interruptor que tem dentro dele, um interruptor magnético, tem uma bobina aqui dentro. Isso aqui é só o relé, esse aqui é o módulo, tá? Essa caixinha preta aqui tem ó, um diodo, né? Que tem um resistor aqui também, ó. Isso aqui é um componente do Arduino que a gente compra. Se você pegar o físico, vai estar desse jeito, tá? Mas lá no Tinkercad é um pouco mais. É só essa caixinha azul aqui. Na verdade é preta, mas é só essa caixinha azul. E aqui tá as especificações dele, né? 10 amperes de 125 volts na corrente alternada, na corrente contínua é 128 volts, né? Então a gente tem que ficar cuidado com isso na hora de escolher um relé para fazer as nossas configurações. No caso aqui é um simulador, mas se você for fazer isso na vida real, o relé a gente consegue mexer com eletricidade de verdade, né? Eletricidade que vem direto, tudo eletricidade de verdade, né? Mas uma eletricidade muito mais forte, uma tensão, uma corrente mais forte. Então, tomem cuidado se vocês forem mexer com isso, tá? Isso aqui dá para ligar lâmpadas de casa, lâmpadas, fazer a automação das casas com o relé. Mas também tomem muito cuidado com essa parte de segurança, tudo bem? Aqui, ó, tem as portas do relé. Basicamente, é isso aqui. Claro que na vida real não vai acontecer isso, mas lá no Arduino ele atualiza, né? Mas é basicamente, ó, isso aqui é uma bobina. Se quiser um campo, quando isso acontece, passa a eletricidade aqui, gera um campo eletromagnético que essa chave aqui, que está fechada, né? Desse lado aqui, ó, esse pino é referente a esse aqui é referente a esse aqui, esse aqui, e esses dois, ó, são o mesmo pino, tudo bem? Esse aqui de cima, esse aqui de baixo é o mesmo pino. Aí depende de onde a gente quer posicionar, tudo bem? Então, se passar eletricidade entre essa bobina aqui no meio, tá? Essa bobina aqui, essa chave aqui dentro do relé vai abrir, ela vai para o outro lado, vai acontecer isso aqui, ó. Passou a eletricidade, ela foi para o outro lado. Então, ligou o interruptor. Então, isso que a gente chama essa chave aqui de normalmente, o nome técnico disso mesmo, essa chave aqui, o nome do pino é normalmente fechado. Esse aqui é o comum, tá? Comum aqui em cima e embaixo, que é o mesmo. E aqui em cima é o comumente aberto, né? Porque naturalmente, sem passar eletricidade por essa bobina aqui no meio, por esses dois, aqui vai ser a entrada do Arduino, tá? Então, sem passar aqui, esse vai estar aberto e esse aqui fechado. Então, comumente fechado, comumente aberto e o comum, né? Que a gente coloca, depende do que a gente quer. No caso, eu vou ligar uma lâmpada com vocês daqui a pouco, tá? E aqui no Tinkercad, né? Essa lâmpada aqui, na verdade, não é uma lâmpada de casa mesmo, né? No Tinkercad a gente não consegue simular isso. Então essa lâmpada ela ligaria com maior intensidade com 12 volts, se eu não me engano. Mas a gente pode usar uma pilha de 9 volts, né? Aquelas baterias de 9 volts e fazer esse exemplo aqui, ó. Veja só, depois eu mostro melhor lá no Tinkercad. Mas ó, aqui no Arduino, eu só estou mandando informação pro pino do meio, que é o que? Aquela bobina que está ali, tá? Então, aqui está o comumente fechado. Eu não preciso trabalhar com ele. Isso vai depender da minha lógica que eu estou implementando. Nesse caso, eu só estou interessado quando passar energia aqui. O negativo tem que estar, tá? Negativo aqui do Arduino e do relé também. Tá? Então, quando eu mandar eletricidade para cá, essa bobina vai abrir essa chave aqui. Então agora isso aqui estava energizado. Agora essa aqui passa a estar energizada. Então a minha lâmpada é ligada. E aqui no comum. Esse comum aqui eu posso colocar embaixo ou em cima. Tudo bem? Eu já mostro melhor como funciona lá no Arduino. Mas é basicamente o relé é um componente como se fosse uma tomada, né? Você clica lá e ele vai ligar, clica de novo e ele vai desligar, tudo bem? Esse aqui
é um código simples que a gente já viu, né, nos outros códigos, nossos videoaulas, que é piscando LED. Só que agora não é um LED, é uma lâmpada, tudo bem? Isso aqui é uma lâmpada que está no pino 8 digital. Estou colocando como output, tem que colocar output porque ó, não é a lâmpada, na verdade é o Arduino, né? Então ó, tá mandando para o relé, é o relé que vai acender a lâmpada, tudo bem? E a LED, aqui eu esqueci de mudar, mas é lâmpada, tá? Leia-se lâmpada, depois eu mudo lá para vocês. Então, lâmpada high espera 1 segundo, lâmpada low espera 1 segundo. Tudo bem? A gente dá para fazer inúmeras outras situações como isso. Vamos primeiro lá no LDR, ok? Só mostrar o funcionamento rapidinho, como funciona. Tá? Como eu falei, essas aulas vão ser um pouquinho mais rápidas do que as outras. Então, aqui está o meu resistor de... meu resistor de 10k ohms, tudo bem? Aqui o resistor de 220, esqueci de colocar, 220 ohms, ok? 220 ohms para o LED, beleza? E aqui está pegando a informação, jogando do nosso resistor de sensível à luz, ok? O código está aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês. Como a gente coloquei lá no... Eita, muito zoom. Aqui, LDR na 0, o LED na 2. Estou colocando aqui o PinMod como o LED output. Esse aqui eu coloquei o Serial Begin para a gente conseguir ver o que está acontecendo, tá? Eu já vou mostrar para vocês também o que ele está lendo. Por isso que fica um pouco ruim a gente achar um resistor legal. Mas depois eu mostro aqui para vocês, tudo bem? Então, aqui eu já estou colocando a... Aqui é melhor, né? Eu usar uma variável. Olha aí. Variável para diminuir a quantidade de vezes que a gente lê a mesma informação, tudo bem? Então, o valor, eu vou imprimir o valor para a gente ver o que está acontecendo. E se o valor for maior do que 100, eu vou acender o LED, senão ele vai apagar, tudo bem? Só isso que está fazendo. A gente viu o serial nas últimas aulas, tudo bem? Deixa eu tirar aqui, tirar um pouco do zoom. Eita. Beleza. Ok. Bem no começo aqui, ele já está com o LED ligado, então não vai alterar tanto. Vamos ver o que ele está lendo ali, tá? No monitor serial. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele está lendo aqui, ó, um número 969. Então está no mínimo, então como se tivesse escuro, né? Aqui ele mostra no Arduino, a gente não tem como simular a luz mesmo, né? Real. Então aqui é o mínimo de luz e aqui é o máximo de luz. No máximo de luz, ele informa para mim o valor 49 e no mínimo o valor 969. Mas observe que isso não é linear, tá? Então aqui no meio, praticamente no meio, ele vai me dar um valor de 88, né? De 900 aqui, depois vai para 88 no final. Não é uma equação linear, tá? Que é um simulador e na vida real também não seria linear. Então tome cuidado com isso. Usando o nosso resistor de 10k ohms, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Eu já testei com alguns outros resistores e fica zoado também, tá? Então acho que o melhor resistor que a gente pode usar é o de 10k ohm, tudo bem? Então, ó, 88 é mais ou menos a metade. Aqui já começa a ser 102, ó. Aqui é 216. É muito pouco espaço ali que já vai para um número muito grande, né? Olha, aqui é praticamente no final e tá aparecendo uns 588, né? Então eu vou colocar aqui. Se for maior do que, ou melhor,
Se for menor do que 100, eu vou mudar a lógica aqui. Não está dando para ver, mas eu só mudei ali dentro do if, que é valor menor do que 100. Agora ele não vai ligar o LED. Então, aqui, ó, ele está imprimindo 120, ó. Ó, tá no 102. Mais um pouquinho ele já vai acender o LED. Acendeu o LED. Ok? Então depende da luminosidade. Isso realmente a gente tem que configurar. Os dos postes lá em cima, teve alguém que foi lá e viu com o resistor. Esse valor tá bom aqui que fica escuro. Agora acende a luz do poste. Tudo bem? Então não é uma ciência muito exata isso aqui. Beleza? Então diminuiu aqui. Ele apaga o LED. Vai demorar um pouquinho para apagar, mas ele apaga porque aqui está no 100 isso, menor que 100, né? Então 120 ele já não vai acender. Tudo bem? Então esse aqui é o LDR. Tudo bem? Sensor, o resistor de luz. Agora vamos para o TMP36. Olha aqui. O nosso sensor de temperatura. Aqui, como eu mostrei para vocês, é simplesmente isso. O meio fica para a gente ler os dados e aqui o negativo na direita e na esquerda o positivo. Aqui um LED só para simbolizar. O nosso código está aqui igual estava lá no slide. E, ó, TMP na 0, LED na 2, colocar o LED como output. Como eu estou lendo analógico, o TMP não preciso colocar como input. Aqui eu coloquei um serial, né, só para mostrar ali a temperatura. E tensão, isso aqui eu estava fazendo um teste, não é assim, tem que colocar o ponto. Eu vou deixar sem um ponto para vocês verem como que fica bugado, tá? Então, fazendo aquela conta para passar para tensão e depois para temperatura em graus Celsius, tudo bem? Depois eu imprimo aqui. E se essa temperatura for maior ou igual a 25 graus Celsius, ele acende o LED. Se for menor, ele desliga. Vai ficar um pouquinho ruim de acender aqui. Peraí, eu vou fazer do jeito certo, com o ponto zero aqui, para mostrar para vocês. Depois eu mostro o errado, tá? Só mostrar que fica um pouco ruim de ver aqui também, ó. Ele fica muito claro, tá? Ó, aqui está nos 25 graus Celsius, aqui está no menos 40, é o que ele consegue, e 125 é o máximo que ele consegue. Então, ó, tô colocando aqui nos 23 graus, o LED já estava aceso porque foi para 25, agora ele vai apagar, né, porque está nos 23 graus, apagou. Agora eu vou um pouquinho só, está no 20, 25, ele acendeu. Tudo bem? Então está funcionando perfeitamente. Aos 25 graus Celsius, né? O nosso simulador aqui, eu acendo o LED. Tá? Agora eu vou fazer aqui sem o ponto zero. Tá? E vou mostrar o monitor serial. Ali está 25 graus. Você está dando para ver direito, mas está 25 graus. E aqui está mostrando 11.20. Olha que bagunça, né? Então eu vou colocar aqui de novo o ponto zero para vocês verem. E 24.71. Muito mais preciso, não é verdade? Então tem que ter esse ponto aqui. Vamos ver se funciona com o ponto no 5000. Vou tirar o ponto aqui. E 24.71. Perfeito. Tudo bem? Então tem que ter esse ponto. Ou aqui no 5000 ou aqui no 1024. Tudo bem? Porque isso aqui é um valor float. Ok? Então, esse aqui é o nosso sensor de temperatura TMP36. Ok? Agora vamos aqui para o relé. Opa! Nosso relé. Olha aqui, vou mostrar melhor para vocês. Né? Só a nossa bateria de 9 volts
tá ligada o negativo com a lâmpada e a lâmpada aqui tá ligada no terminal que fica normalmente aberto, né? Olha aqui, normalmente aberto. Esse aqui é normalmente fechado, não tem nada aqui, porque eu não estou usando essa lógica. Aqui, que é esse aqui não tem negativo ou positivo, tá? Mas eu estou colocando aqui essa bobina que fica aqui no meio, aqui, tá no terminal 8, né? Que eles chamam de terminal 8, ligado no... Eita, dá aqui. No terminal 8 do Arduino, o negativo aqui também, né? Fechando o meu circuito, passando por cima aqui, ó. Tem que estar... Isso aqui é informação do Arduino, tudo bem? Então, ó, eu estou usando esses aqui, tá? Então, o comum, eu estou entrando por aqui e saindo por aqui quando abrir essa porta, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês de longe e depois eu mostro de perto como está funcionando. O código é simples, é aquele código de piscar a lâmpada, piscar LED, só que agora é lâmpada, aqui está a lâmpada, né? Lá estava LED, depois eu corrijo para vocês. Vamos ver. Olha aí. 1 segundo a lâmpada acende, 1 segundo a lâmpada apaga. Show? Olha o que está acontecendo aqui. É claro que isso não vai acontecer na vida real, mas no simulador ele identifica aqui, ó. Abre e fecha, abre e fecha. Beleza? Ah, posso usar aqui o comum embaixo? Pode, não tem problema. Isso aqui é o mesmo pino, praticamente o mesmo pino, né? Que a gente usa aqui, né? Tem o mesmo resultado. Ok? Então, basicamente é isso também. A gente pode colocar um botão, alguma coisa aqui para ir trabalhar dentro do Arduino, né? Como a gente vai fazer a nossa lógica. Mas basicamente o relé é como se fosse um interruptor, ok? Ele tem, claro, nesse caso aqui, né, um limite, né, 125 volts para corrente alternada e 24 volts para corrente contínua, tudo bem? Então depende do material e muito cuidado se você for mexer na vida real ali com um relé, porque eletricidade pode ser perigoso se você não saber o que estiver fazendo, tudo bem? Bom, do mais, é basicamente isso. Essa foi a aula de componentes 2. Tentei resumir o máximo possível, mas acabei falando um pouco demais. Mesmo assim, as próximas aulas vão ser mais ou menos desse tipo, tá? Só mostrando os componentes, como eles funcionam, e os exercícios envolvendo esses componentes vão estar lá no Moodle para vocês. Então, até a próxima aula e até mais.